Bem-vindo ao podcast Nem Tudo São Flores. E como você sabe, nós convidamos aqui personalidades do segmento, que são pessoas conhecidas e reconhecidas em todo o Brasil. E dessa vez não vai ser diferente. Eu trago aqui também um amigo de longa data. Colocá-lo em uma condição como um cliente da 2D seria bastante imerecido, porque ele está num patamar muito acima disso. Ele é uma pessoa da qual eu confio, caminho já há muitos anos. Ele tem uma bela história, que é exatamente como a tua história. Sabe aquelas histórias que tem altos e baixos, que acontece com todo mundo, de enfrentar tempestades impossíveis e vencê-las. Só que as tempestades aconteceram na nossa vida recorrentemente. Então, olhar para o passado e ver aquilo que venceu não tem nenhuma garantia de que as tempestades no futuro também serão vencidas. Mas quem estará comigo nesse bate-papo, que eu vou apresentar a você agora, é meu irmão, meu amigo Afonso, que é da Alto Sul, que é, sem dúvida nenhuma, uma enorme, ou melhor, a referência em um determinado segmento que ele vai contar a história de como aconteceu. Esse é meu irmão, meu amigo Afonso da Alto Sul. Muito bom dia, Marquinho. Tudo bom, querido? Finalmente estamos aqui juntos, né? Um prazer enorme. Sabe que eu sou teu fã número um de carteirinha. Como você falou, a gente é muito mais do que negócio, nós somos amigos, né? Até diria a palavra irmão, né? Você me ensinou algumas coisas na vida, e umas que eu não esqueço, porque a gente não aprende só escutando, a gente aprende vivendo, né? E você sempre falou que a gente veio das trincheiras, né? Então acho que aquele pessoal que se conheceu histórias de guerra, né? São amizades que são feitas na trincheira, são amizades que são indestrutíveis, né? Que coisa rica, né, Afonso? Você vê. Vocês vão conhecer um pouco a história do Afonso, saber quem ele é. Afonso é nosso podcast. Ele é assistido em todo o Brasil. Então tem pessoas que nos conhecem, não das redes sociais, não no caráter um pouco mais pessoal, mas conhecem as nossas personalidades jurídicas, né? A 2D e a Alto Sul, e nós falaremos sobre ela inicialmente, mas tem muitas coisas para falar. Mas, sobretudo, as empresas, elas espelham o nosso caráter e o nosso espírito. E o Afonso falou aqui exatamente sobre as trincheiras, né? E eu já usei essa frase, Afonso, em uma outra ocasião. E essa frase, essa não tá no Google, não, tá? Essa frase é Uhum. minha. Se eu puder, né, cara, registra essa frase, que é o que nós fazemos, é o que nós vivemos. Na trincheira não se come de talheres. Mas quis o Senhor que o nosso lugar empresarial fosse viver nas trincheiras. E trincheira é um lugar de morte. E o nosso papel é levar vida a esse lugar de morte. E como que é peculiar esse nosso tema, porque o Afonso tem uma enorme distribuidora aqui no Rio de Janeiro. Enorme. Eu estava falando com o Afonso ainda há pouco que quem entra na Alto Sul e vê somente a infraestrutura e beleza da Alto Sul, pergunta o que este homem está fazendo aqui no Brasil. Eu deveria estar em Dubai nesse dia, desfrutando de toda aquela beleza. Mas foi o que ele bem disse: o nosso papel nas trincheiras, vivendo a realidade de uma vida real, de altos e baixos em todos os aspectos. E aí, meu irmão, eu gostaria que você falasse aqui para a nossa audiência um pouco da tua história, da expertise do que é a Auto Sul, porque a Auto Sul ela é uma referência em um segmento específico, líder nesse segmento específico, respeitadíssima nesse segmento específico, tem autoridade nesse segmento específico. E você, correlato a essa empresa, essa autoridade está sobre a sua vida nessa área. Então, Afonso, tem vários assuntos que eu não tenho a menor autoridade em falar. Em determinados assuntos eu tenho autoridade sim, porque vivi determinadas coisas específicas que homens e mulheres que viveram o que nós vivemos terão autoridade sobre tudo aquilo que aconteceu. Mas eu gostaria que você desse uma introdução aqui de quantos anos tem a tua empresa, a tua história, qual é a expertise do teu negócio. E que empresa belíssima é essa que você, junto com a ajuda de outras pessoas, que você falará quem, você construiu. Marquinhos, então, eu tenho uma história de certa forma até longa, né? Eu acho que a gente todo dia acorda de manhã e tem que cumprir a missão do dia e olhar para frente. Acho que nós empreendedores somos sempre uma característica fundamental que é o otimismo. E o otimismo você rejeita o retrovisor e está sempre olhando para a próxima curva. Mas a gente nesse momento tem que parar e pensar e nos obriga a ver quantas estradas nós passamos.
né? Então acho bacana até eu me cobrando isso, né? Fazendo uma visão de toda a nossa história e pensando que eu comecei a trabalhar com meu pai com 18 anos, né? Nada muito planejado, né? Apesar do meu pai ter empresas também, trabalhar desde muito novo, a gente foi fruto de uma família com 4 irmãos, né? Sou eu e 3 meninas. E apesar de eu ser o filho homem, né, aquela sequência natural, o mesmo nome do pai, né, que é uma coisa também que marca muito, né? Eu não tinha projetado nada muito, só me formar na escola, né? Formei o segundo grau e quando eu fiz 18 anos, naquela época a gente já fazia o vestibular muito cedo, né? Eu tinha passado para o segundo semestre em administração, até foi engraçado que surpreendi minha família inteira eu passar para o UFRJ, né, que era importantíssimo você não ter o gasto da faculdade. Como eu falei, somos 4 filhos. Meu pai, com muito sacrifício, pagou 4 escolas e escolas muito boas, né? Eu acho que eu tenho essa oportunidade, né, que trouxe na minha vida de ter estudado em boas escolas. E eu passei para administração. Eu só sabia que eu tinha certeza que eu queria fazer alguma coisa ligada à empresa. Nunca gostei de exatas. E aí eu falei, poxa, cumpri meu papel em casa, feliz da vida, vou curtir, né? Vou aproveitar. O meu próximo compromisso é estudar no segundo semestre. Eu tinha acabado de fazer 18 anos, eu faço aniversário no início do ano. Isso foi em 87. E aí eu distraído ainda, né? Meio bobinho, né? A gente muito ingênuo. Eu vejo meu pai um belo dia, foi uma cena que marcou a minha vida. Ele chegando de casa e eu fui abrir a porta, né? A gente sempre foi uma família muito unida, que sempre jantou junto. E eu olhei no meu pai, assim, um aspecto de cansaço, um aspecto de dificuldade. E aí, alguma coisa naquele cenário me falou assim: cara, eu tenho uma missão, eu tenho que ajudar a minha família, eu tenho que trabalhar, né? E aí foi muito automático que meu pai, como eu falei, nunca foi de planejar muito. Eu acho que estava lá no inconsciente dele, né, que ele teria essa visão de que eu, o filho único, eu ia continuar o negócio da família e fui para a empresa, né? Quase que um cachorro caindo de um caminhão de mudança, mas com muita intensidade, assim, querendo fazer as coisas dar certo. Então, de fato, eu comecei a trabalhar com 18 anos. O negócio do meu pai era um negócio que não era tão novo, ele praticamente tem uma idade de CNPJ ligada à minha idade de nascimento, que é de 69, mas já tem história de 67, enfim. É uma história, acho que vou tentar resumir, que é bacana, que mostra toda a origem do nosso negócio. E aí eu entrei naquela empresa, que naquele momento era uma oficina de radiadores, né? O radiador tinha uma peculiaridade daquela época de 87, que praticamente só se vendia o radiador do automóvel para manutenção. Era um produto de latão e cobre, então exigia de qualquer jeito a solda, né? Então não tinha como uma autopeças vender radiador. É que nem a gente pode fazer analogia com o borracheiro, né? Então naquela época não tinha ainda o auto center. Então qualquer situação de pneu você tinha que recorrer a um borracheiro do bairro, né? Então o radiador tinha muito isso. E quando eu acordei, eu estava lá dentro daquela oficina. Meu pai tinha um sócio e a gente tinha lá uma missão de atender cliente, de fazer serviço. E chega a ser engraçado, né? Porque a gente tinha como nosso maior vendedor um produto chamado Página Amarela. Então, o investimento da empresa era fazer o anúncio anual na Página Amarela. Os valores baseavam no tamanho do anúncio, no local da página. Eu me lembro muito bem que eu passei a negociar isso, né? Que eu acho que a gente vai chegar lá na atualidade que a gente faz hoje, algo similar com o famoso Ads, né? Que são os investimentos de tráfego na internet. Naquela época, o nosso tráfego era a Página Amarela, né? Então, são as coisas muito interessantes. Naquela época, obviamente, não tinha computador, não tinha facilidade de telefonia, né? Então, a época que me remota o meu início é exatamente esse, tá? Entrando ajudando ali a gerir uma oficina que você fazia serviços para grandes empresas, serviços de linha pesada, de frotas, mas também tinha um carro que parava na porta, você abria o capô e você dava o orçamento para o teu cliente ali naquele momento. Essa é a origem da belíssima AutoSul. Uma empresa que tem autoridade e liderança no mercado de radiadores, é isso? É isso aí, Marquinhos.
E aí eu acho que algumas pessoas que conhecem a história desde o início traz um pouco de confusão. Eu acho que eu posso aproveitar a situação e botar o nome, né? Botar os pingos nos is. A nossa empresa de origem sempre se chamou RCN, né? Conhecido e reconhecido até hoje, né, Afonso? Exatamente, graças a Deus, né? E Afonso, RCN, acaba virando um sinônimo, né? E eu trouxe isso para minha herança, né? Eu trouxe o nome do meu pai, eu trouxe o nosso CNPJ agarrado ao nome. Então, sempre foi uma preocupação minha, uma honra e também uma obrigação de dar sequência àquilo que eu vi meu pai fazendo. Então, é ser uma pessoa que eu acho que tem que ter propósito, né? É que nem você falou, Marcos, a gente não se auto-intitula. A gente acaba acordando e entendendo e tem que reconhecer a palavra autoridade, né? Autoridade. Então, Afonso, agora uma coisa. Quantas vezes ao longo desse ano a hoje Auto Sul, a antiga RCN, se reinventou? E isso é importante, Afonso, porque eu acredito muito nisso. Auto Sul passou por várias etapas, o Afonso passou por várias etapas. Uma vez eu usei uma expressão com você, talvez você se lembre no antigo endereço. E eu sempre tive, Afonso, muita olhar sobre o que eu vou falar aqui agora. O assunto não é esse, mas para você ter uma ideia, talvez você se lembre disso. Eu sempre falei, Farley, o seguinte: você vai lá no livro de Gênesis, na Bíblia, está escrito que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. No 6º dia criou o homem. Então o primeiro dia do homem na Terra foi descansando. Mas está em Gênesis. Quando vai? Isso está em Gênesis 2 já. Quando vai alguns capítulos à frente, acho que é Gênesis 6, Farley, vem o dilúvio. E aí vem uma história, que o objetivo não é falar disso, mas vem uma história que veio o dilúvio, que Deus queria reconstruir o mundo. E Noé, segundo a Bíblia, demorou... Você lembra, Farley, quantos anos Noé demorou para construir a Bíblia? Aproximadamente 100 anos. A arca... de construir a Bíblia, perdão. Noé demorou para construir a arca aproximadamente 100 anos. Então a arca de Noé, que está especificada lá em Gênesis 6, demorou aproximadamente 100 anos para construir. Eu sempre tive uma curiosidade muito grande, Farley, de entender por que Deus, que criou o mundo em 6 dias, demora 100 anos para construir uma arca. E eu lembro que eu liguei, não, estávamos juntos no antigo endereço, era um momento específico, e eu falei o seguinte para você. Eu falei, Afonso, a minha visão de vida é que um Deus que criou o mundo em 6 dias, e logo depois, Noé construiu a arca e demorou aproximadamente 100 anos, Deus nunca teve como finalidade construir uma arca em 100 anos. Deus queria construir um Noé. E demorou 100 anos para construir um Noé. E o Noé somos nós, irmão. Que somos experimentados a diversas adversidades, se reinventando a todo tempo. E eu acredito que a reinvenção dos negócios, que todas as pessoas e empresas que não se reinventam, elas tendem a ser extintas. Então, quem não se reinventa como profissional, como executivo, como empresário, como empreendedor, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica, quando não há reinvenção, haverá a extinção. Você veja, meu irmão, quantas pessoas e quantas empresas foram extintas ao longo dessa nossa caminhada. E a Auto Sul é uma empresa que ela se reinventou muitas e inúmeras vezes nesse processo. De todos os empresários que eu ando, e eu não ando com poucos empresários, talvez você, meu irmão, foi a pessoa que está entre as pessoas que mais se reinventaram nesse processo, evitando, como eu bem disse, a exata extinção. Então você que tem o seu negócio, que usa o seu negócio e entende que a sua atividade empresarial ela é uma atividade empresarial da qual você não encontra muitos caminhos para que você descubra um novo caminho, e se um processo de reinvenção no seu negócio chegou até você e depois chegará à sua empresa, porque os negócios, Afonso, uma visão empresarial, primeiro ela passa por nós e depois ela chega às nossas empresas. E se essa reinvenção não chegar por nós e através de nós, negócios e pessoas tendem a serem extintos. E aí volto aqui a palavra a você. Nessa nossa caminhada, nós já caminhamos juntos profissionalmente, talvez há uns 15 anos, possível? Isso aí. 15 anos, nós andamos juntos, como homens que confiam no outro. Só Deus é testemunha das nossas
conversas, da profundidade delas, da relevância delas, da necessidade delas e do direcionamento para as nossas vidas. Tudo aquilo que você disse para mim e tudo aquilo que eu disse para você redirecionou nossos destinos. Então, uma parte de mim está em você e uma parte de você está em mim. E assim nós juntos fomos reinventando as nossas empresas. E a Auto Sul passou por várias reinvenções. Então, a Auto Sul, você entra lá nas redes sociais, veja que empresa é essa, veja aqui o tamanho dessa empresa, a beleza dessa empresa, a relevância dessa empresa. Só que isso não foi assim. Teve processos que foram mudados dentro do caminho. Afonso, quais foram os pontos na sua caminhada que você reputa como os mais delicados? Aqueles pontos que te fez falar, daqui eu não consigo superar. E como é que você passou por esses pontos, meu irmão? Marquinho, a gente sempre, né, tem um timeline, né, a nossa vida, Sim. né? Eu tenho de 18 a 56 anos hoje, muita história, muita água passou debaixo da ponte, né? Então você tem que enumerar, né? Eu acho que os desafios são quase diários, né? Às vezes a gente só consegue enxergar um pouco de fora da bolha, mas eu posso nomear com precisão um momento mais difícil, né? Que eu acho que foi bem na véspera da gente se conhecer. A gente estava ainda sobre a nomenclatura do CNPJ da RCN, uma empresa que já havia se reinventado no período de 87, quando eu comecei, até 97, em bastante coisa, né? Eu acho que foi um período que eu divido a minha vida talvez em décadas. Engraçado que eu estava reparando sempre no número 7. Então, em 87 eu comecei, era uma oficina de radiadores, tinha já toda uma história por trás disso que vinha do meu pai. O meu pai, na verdade, quando abriu a RCN no Rio, é uma empresa que veio ser um depósito de distribuição da unidade avançada da fábrica RCN, né, que é uma das fábricas mais tradicionais de radiador no Brasil, que começou em São Paulo e teve um crescimento muito rápido com o efeito da nossa indústria automobilística na década de 60. Né? Então a RCN, mais acho que na década de 70, início de 70, ela encontrou entre as 100 maiores indústrias do Brasil. Né? Então era uma coisa muito, muito grande. E meu avô, né, também se chamava Afonso, ele tinha como irmão o fundador da RCN. Então a RCN tem uma letrinha chamada RCN. Então o C é nosso sobrenome Castro. Então a RCN tem origem, inclusive, no nosso sobrenome. O meu avô foi acionista da fábrica, ajudou o irmão. Naquela época era muito comum, né, as famílias se apoiarem. Essas origens remetem a coisas hoje do presente, então eu acho que é interessante, né, a gente até tocar no assunto. E meu pai, obviamente, começou também muito cedo e sempre teve uma veia comercial, então ele, eu acho que tocava a área comercial, a venda propriamente dito, e de uma unidade avançada de uma indústria se tornou uma empresa independente, uma revenda exclusiva, uma revenda independente, e depois ele, por uma série de situações mercadológicas, acabou evoluindo mais para serviço, oficina, do que revenda. Aí o Afonso, quando entrou em 87, ele pegou esse cenário e foi até 97 fazendo investimento, transformando uma oficina em uma distribuidora de radiador de novo. Né? Então a gente nessa década a gente comprou a sociedade que era antiga do meu pai. Foi um momento muito marcante na nossa vida, onde meu pai de fato falou assim: agora eu tenho um sócio novo, né? O meu filho de fato está dentro do negócio e fez um acerto de maneira muito cavaleira, né, com o sócio da vida toda, e a gente retomou uma nova caminhada. E aí de 97 a 2007 é que a gente começa a ter um pouquinho de conhecimento do mundo de autopeças. Então existe a RCN, historicamente radiadores, o Afonso Pai, e depois começa a ter uma carinha um pouco do mundo atual hoje nosso, de uma nova fase de conhecimento, como se eu tivesse um novo início de vida, que foi conhecer o mercado de autopeças. Então, a partir de 97, a gente começou a denominar a empresa como RCN Distribuidora de Autopeças. Né? Eu acho que é legal falar que, por exemplo, você se reconstrói, constrói, é quase que uma vida de camaleão, né? Você se adapta, né? Em algum momento, até eu confesso que eu fico me questionando se isso é certo ou errado.
mas eu acho que o instinto humano, né, como você me caracterizou, acho que é da melhor maneira possível, é a gente ter um instinto de sobrevivência, de adaptabilidade. Eu acredito muito nisso, sabe, Afonso? Eu quero. A nossa audiência quer saber. Paramos em 2007, estamos em Isso. 2007. Mas isso é muito importante, sabe, Afonso? Nós somos frutos das nossas dificuldades. Não fosse todas as impossibilidades, dificuldades que nós vivemos, jamais chegaríamos aqui. Eu fico vendo de uma forma, da forma mais madura possível e agradecendo da forma mais madura possível todas as cicatrizes que nós temos. Eu estou falando cicatrizes, estou falando de forma aqui lúdica. Todas as cicatrizes que nós temos, porque as cicatrizes que estão em nós são elas que nos fortalecem. E todas as impossibilidades viraram oportunidades. Então é estranho, porque pessoas que foram de alguma forma afetadas por diversas situações e se sentiram feridas, e essas feridas fecharam, se tornaram cicatrizes, são essas cicatrizes que nos dão força. E as impossibilidades viram oportunidades. Então, em todas as dificuldades que nós vivemos, nós podemos fazer sempre duas coisas. Toda vez que há algum elemento que nós podemos se relacionar com o futuro, nós sempre podemos fazer duas coisas. Mudar sempre dói. Eu fiz várias mudanças no meu modelo de trabalho, várias mudanças dentro dos meus negócios, assim como você. E mudar dói. Só que ficar parado no mesmo lugar também dói. É uma escolha, como eu digo sempre. Então, você pode escolher mudar ou você pode escolher ficar onde está. E nos dois casos, a dor vai nos acompanhar. Só que nós vamos escolher que tipo de dor nós queremos ter. E há muitas pessoas, sabe, Afonso, que ficam petrificadas pelas circunstâncias em que elas estão, esperando o momento certo, a formação certa, para que ela dê a passada certa. Eu acho isso ótimo, mas não é do seu e nem do meu perfil. Todos os avanços que nós fizemos, dos quais, vírgula, apresentou como sucesso, vírgula, foram passadas que nós demos ainda sem estar completamente preparados. Então tem pessoas que esperam a vida inteira, o momento inteiro para estar preparado para dar uma passada rumo ao sucesso. E há muitas pessoas que, mesmo não completamente preparadas, é o nosso caso, caminham nessa direção porque nós permeamos em cima de uma mudança. E aí, quando chega em 2007, há de novo uma mudança, e mudar dói, mas ficar no mesmo lugar também dói. E foi o que eu falei, Afonso. As pessoas e empresas que não mudam, que não se reinventam, a palavra é extinção, são extintas. Então, já que é para escolher uma dor, vamos caminhar aqui, Farley, falando das mudanças. Porque mudar dói, mas esse é o ambiente do nosso conforto. Esse é o tipo de dor que nós escolhemos, a dor da mudança. Chegamos a 2007. E aí, meu irmão? Marcos, isso tudo que a gente está falando exatamente coincide com a teoria versus a realidade. Nunca tem um planejamento bonito, né, previsto, né? A gente acaba sendo fruto das consequências. E uma das grandes consequências que o empresário sofre tem a ver com a concorrência, com o mercado, né? Então, naquele momento, a gente estava começando a aparecer no mercado um radiador, a linha automotiva começou a se expandir, né? A gente tinha meia dúzia de modelos, sempre vendia Opala, Chevette, Corcel, né? A linha Volks não tinha radiador ainda, e aí começou a lançar o Passat, né? É o primeiro carro da Volks com refrigeração a água. E aí começaram a surgir também mais modelos de automóveis e o produto de radiador com uma característica mais descartável, que seria o plástico na tampa, que era de latão. A colmeia ainda estava sendo feita de latão, de cobre, né? Cobre com latão. Mas já estava ali o lançamento do famoso radiador de plástico alumínio, né? Que até eu me lembro que acho que foi o Corcel, o primeiro modelo. E aí realmente foi um choque, foi uma mudança muito rápida, porque imagina o caso que milhões de negócios eram feitos numa oficina, com o capô levantado, o profissional ia lá, tirava o radiador, soldava, devolvia, o famoso à base de troca, e você já tinha uma peça semi-nova pronta e trocava na hora para o cliente não perder tempo. E aí começaram a aparecer
alguns vendedores de autopeças me procurando, né? A gente tinha um mercado muito específico, que era vender para oficina de radiador. E eu, né, me surpreendi. Efetivamente, tinham pessoas muito mais especializadas que deram o primeiro passo, né? E que foi ali que também eu acabei tendo um aprendizado na prática, convivendo com essas pessoas. E de repente foi um boom. Os radiadores começaram a participar da autopeças, ser um item do portfólio do varejista de autopeças. E isso foi o bom, né? Mas tudo que é bom não dura eternamente. E tudo tem a sua consequência. Uma das consequências é que na hora que aparece o assunto, teve uma durabilidade, a gente recebeu bastante, um crescimento rápido, pessoas interessantes vieram trabalhar com a gente, mas aí a origem desses profissionais também chamava-se distribuidora de autopeças. Então, na medida que o produto apareceu no balcão da Autopeças, o distribuidor reparou isso e a fábrica, logicamente, aproveitou essa oportunidade e falou: poxa, se eu tenho um cara desse tamanho, com 20 filiais, 25 filiais, querendo o meu produto, por que não fazer um belo negócio? Então foi um alerta ali, foi um susto. E a gente despertou para aquele momento assim. A palavra distribuidora de autopeças estava sendo criada naquele momento, que eu pensei assim, então está na hora também de eu ter um pouco de reação, que é diversificar a nossa linha. Então a gente teve a percepção na hora que teria que botar outros produtos para pelo menos ter um pouquinho de, eu digo, chumbo trocado, né? Na medida que as distribuidoras estavam invadindo o nosso mercado, a gente falou, vamos trabalhar no mercado deles também, né? E aí vem algumas coincidências, algumas oportunidades de fornecedores. Eu posso citar o mais importante, que naquela época não era comum ter uma fábrica, uma marca ter multiprodutos, e a Valeô, né, que estava se instalando no Brasil, ela tinha como origem o radiador, né, elas assumiram a marca Sofica, né, que é uma marca internacional francesa, e a Valeô incorporou esse negócio no Brasil e começou a lançar os produtos que já com certeza teria é, negócios na Europa. Então, assim, a primeira relação que eu tive com o mercado foi ter vendedor, conhecer o cliente de varejo. A gente teve bastante sucesso nesse relacionamento, né? Porque a gente quase que tinha um produto muito bem trabalhado, quase que uma exclusividade que eu chamava até na época exclusividade branca. Tinha bons fornecedores, parceiros, era muito especializado, sabia o que fazia já naquela época. Tinha essa bagagem toda da história anterior. E aí a gente pegou lá algumas linhas, né? Acho que a linha de farol, que chamava atenção em relação à colisão. Então, Valeô, Sofica, Radiador, tinha a marca CBE Farol. E aí, em seguida, Arteb, em seguida, a parte de envolvente, que já estava tendo envolvente de plástico, e foi crescendo o portfólio. Então, em 2007, a gente já passou algumas coisas que eu falei, e a gente começou a entender que estava subindo a régua das competitividades. Tinha que ter equipe própria. Eu, naquela época, comecei a estruturar com pessoas. Então, apareceu uma oportunidade de um grande amigo nosso atual ter trabalhado comigo na época, que é o nosso querido José Augusto. Zé, o Zé que tá na âncora. Zé, um beijo. O Zé vai ver esse podcast depois. Zé é um querido, né? Zé Exato. Augusto tá na rede âncora. Isso aí. Isso aí. E é mais um das pessoas que passaram na minha vida que me ensinaram muito, né? E aí, junto com essa energia do Zé, que vinha de uma organização muito interessante, que era a Eletropar, né? Uma empresa do Sul, muito organizada, tradicional. O Zé era um gerente regional do Rio. E por a gente ter ali uma competitividade da Valeô, eu estou lembrando isso agora, foi o link de nós nos conhecermos, né? Então eu era o cara que estava brigando com ele, né? Eu era um regional, ele era uma empresa nacional, e chamou a atenção, né? As pessoas em comuns trabalhavam na indústria, na Valeô e outras fábricas, e a gente teve a feliz coincidência de se encontrar, de ter dado tudo certo para o tempo dele e para o meu. E aí veio mais um desafio da gente ser competitivo. Aí vem a parte que o Marcos conhece mais do que eu, que é aquela famosa época que a gente falava que o galpão tinha que ter rodinha, né, Marcos? E nós abrimos a filial do Espírito Santo. Então, sob o codinome RCN, foi aberta a primeira filial,
né, no Espírito Santo, em busca do famoso benefício fiscal, Marco. Exato. Né? E aí é o prenúncio da onde nós vamos chegar, da onde nem tudo são flores. Nem tudo são flores, exatamente, Afonso. E você vê que nós agora vamos abordar um tema que chega, uma história, que só que a menos vocês vejam a autoridade, Farley, nesse produto Radiadores, está no teu DNA. Essa é uma autoridade que é tua. Então, evidente, quantas empresas vendem o produto? Um número qualquer de empresas. E isso não tira essa verdade. Como também não podemos esquecer a verdade que a autoridade deste produto está sobre a sua vida. Sobre o sobrenome Castro, que é o teu sobrenome. Então, em falando de radiadores, a autoridade está sobre a sua vida. E a gente vai chegar em uma fase da história que chegou um momento que no final eu vou falar para vocês o que é isso. A gente está construindo aqui uma história. E chega um momento em que as coisas caminham para o que nós podemos chamar de uma crise. Uma crise. E a crise, eu vejo o seguinte: toda crise, ela sempre vem obrigatoriamente com duas portas. Acho. Assim eu procuro lidar com as coisas da minha vida. A crise vem com uma porta chamada, a palavra que me vem aqui é a palavra revolta. De você não aceitar que aquilo chega. Mas ela também vem com uma outra porta, chamada transformação. Então toda crise vem com duas portas. Uma porta chamada revolta e uma segunda porta chamada transformação. E só uma das portas te permite continuar caminhando e chegar no próximo nível. Então esse é um detalhe importante, Afonso, porque quem de nós está blindado aqui eu vou continuar usando a palavra crise, dificuldade, impossibilidade, impedimento, os sinônimos que queiram usar. Mas de verdade, todas as crises sempre terão duas portas, a da revolta e a da transformação. Então você escolha bem que porta você vai pegar para que você continue caminhando e chegue no próximo nível. E vamos falar desse momento, Afonso. Mas nós começamos a trabalhar, acho que em 2010, mais ou menos isso. E durante um tempo, um fato curioso, né? Como eu era do mercado de distribuição até dezembro de 2009, eu era, em parte, um concorrente do Afonso. Não era verdade, Afonso? Eu era um dos sócios de uma específica empresa, que é uma empresa próspera hoje, caminha muito bem, glória a Deus por isso. E eu era um dos sócios, era a pessoa que tocava essa empresa, era concorrente do Afonso. Então você veja, Farley, que coisa, de meses depois, eu de ex-concorrente, o Afonso me chamar à mesa dele para assim, Afonso, o que te levou, meu irmão, a você me procurar em um momento, porque naquele momento eu era uma pessoa da qual nós não tínhamos um traço do relacionamento que temos, certeza da sua parte, com toda razão, um traço da confiança que você tem sobre o meu caráter. Eu nem estou falando sobre competência, porque competência é muito subjetivo. Se você tem, se você não tem, se você vai adquirir ou se você não vai. Agora, sobre comportamento, é algo muito específico e você não sabia o meu comportamento. Você desconhecia o meu comportamento. Eu poderia ser uma pessoa que talvez tivesse qualificações técnicas aparentemente naquele momento, mas você não me conhecia. Você não me conhecia. Você conhecia, talvez, de apertar minha mão, de estar em um evento, de conversar durante 2 ou 3 minutos. Mas a palavra conhecer, você não me conhecia. E nós nos conhecemos em um momento em que aquilo que eu tinha de qualificação técnica era importante na vida da AutoSul. Na época, RCN. Na época da RCN. Mas, Afonso, como é que foi essa nossa aproximação? Em que momento foi isso? E como é que começou a nossa caminhada? Marcos, eu, né, nesse período de 2007, com esse histórico que eu falei, né, com esse cenário, a gente foi até 2010 com um crescimento bastante acelerado, né? E tudo que é muito rápido, né, e exponencial, ele tem causas positivas e negativas. E atrai a atenção, né? Então a gente colheu muitos frutos e também colheu muitos espinhos. E aí a gente abriu a filial do Espírito Santo, que foi obviamente uma base de sucesso, né? Toda baseada na questão tributária. Ela naquela época já era uma estratégia de atender o cliente do Rio.
A gente teve muito sucesso, tem algumas coisas que me chamam a atenção. A gente, na época, a gente era o maior fornecedor da Altese, né? Depois isso foi me dito, não era coisas que eu mensurava, né? Coisas que eram consequências. A gente teve uma época que teve um lançamento de trabalhar com o amortecedor COFAP, né? Foi uma época de nomeação. E a gente foi um case de sucesso, foi a empresa que mais cresceu em mais rápido tempo, em menor período de tempo. Fomos convidados para a diretoria da COFAP. Aí eu abri a filial de São Paulo, em Guarulhos, abri a filial em Belo Horizonte. Então a RCN naquela época tinha fechado uma estratégia, né, de ter o região sudeste muito bem atendida. A base ainda era o radiador, né, a gente tinha uma parceria muito forte com a Radiadores Visconde. E aí eu posso elencar aqui um fato que a gente aprende com o tempo, né? Eu acho que a gente não pode medir a pessoa pela idade, né? A mensuração idade, ela não é uma coisa tão coerente com a realidade. É muito mais a palavra maturidade. E maturidade a gente aprende normalmente apanhando, né? Então eu sempre julgo hoje, com a idade que eu tenho, as pessoas em certos planos. Essa pessoa, a experiência de vida, né? Ela saiu de casa, ela morou sozinha, ela lavou a roupa, ela fez a própria comida, ela tem filho, ela casou, ela teve uma segunda experiência de casamento. Então, tudo isso que eu entendo que é maturidade. E olhando para trás, eu entendo que com todo um cenário que parecia ser positivo, o Afonso profissional não tinha vivido a maturidade, né? Ele tinha se cercado por boas pessoas, uma estrutura boa, mas a gente não teve o aprendizado real da vida, que é apanhar, é tomar porrada, né? E aí, com esse crescimento todo, eu acho que o Marcos pode definir melhor o ponto. Houve uma mudança muito drástica, né, estrategicamente, de tributação. E aí a gente tomou um susto, né? Foi uma pancada forte. E eu tive, assim, talvez a minha característica, né, sendo repetitivo, de ser muito sobrevivente. Então eu tive a capacidade naquele momento de encolher tudo, né, voltar para a origem, para a nossa matriz Rio de Janeiro. A gente já tinha criado uma segunda empresa dentro do nosso sistema que chamava-se Alto Sul Distribuidora. Era uma empresa que foi criada estrategicamente como simples, por uma situação específica, né, que na época era interessante. E eu consolidei, né, consegui fechar 3 filiais acho que na mesma maneira que eu abri rápido, né, em 4 anos, eu consegui fechar sem a palavra efetivamente quebrar, né, sem eu ter suspendido a operação do negócio. E de uma maneira muito digna, né? Então a gente conseguiu fazer todo o ressarcimento que é necessário de demitir equipe de vendas, demitir funcionários, deixar todos os compromissos honrados. E a gente se encolheu e falou, cara, temos que dar um jeito, né? E aí vem, né? Não é muito rápido essas coisas, né, Marcos? É uma coisa que começa e foi um período difícil que aí eu acho que é o ponto que eu esbarrei com você, né? Você tinha o seu momento de vida, né? Muito, assim, marcante, né? Uma ruptura. A gente tinha uma história recente de você, como comentou, um conhecimento mais como concorrente. E como eu falei, o sucesso, ele traz coisas positivas, mas também traz olhares muito, assim, aguerridos, né? E a concorrência, né, a qual até você participava, era muito rígida, né? Era uma empresa muito admirável, como é até hoje, né? E como outros. E eles foram muito aguerridos na briga dia a dia do mercado. Então tinha, assim, uma marca, né, do Marco Flores ser dessa estrutura. E ao mesmo tempo aparecia a oportunidade do Marcos Flores ser uma necessidade que o Afonso pensou assim, cara, eu não tenho escolha, eu preciso de uma ajuda, né? E aí tem o outro lado meu, característico pessoal. Eu acredito numa coisa, eu tá definido para mim. Então naquele momento eu quis acreditar que o Marcos, ele tinha muito mais para dar do que eu a perder, né? Então até brinco que eu reparei aqui no bonequinho que está aqui na nossa estante, que na época alguma pessoa que estava me aconselhando, né, fazendo um pouco do nosso meio campo, né, a nossa ponte, eu usei lá um termo que na época devia estar na moda, o filme do Guerra das Estrelas. Eu elencava que tinha assim a força, o lado do mal e o lado da força.
E naquele momento eu elegi para mim, o Marcos está no lado da força. É esse lado que eu quero para mim. Então eu descaracterizei a figura do Marcos, né, como empresário, como concorrente, e o caracterizei, defini para mim que era uma pessoa que estaria aliado a mim na área da força. E aí foi um baita conselheiro, né? Eu tinha um modelo dentro da minha empresa que era o pai, né? E isso é muito conflitante, porque você sofrer como empresário, sofrer uma perda própria, enxergar revés, enxergar um castelo sendo destruído pessoalmente e afetando a sua família, que já é muito complicado. Imagine você entender que isso estaria afetando a vida dos seus pais, né? A consequência acaba sendo maior. Você tem irmãos, você tem que dar satisfação. Então aquilo foi muito difícil para mim. Então eu posso dizer que no meu pai eu tive um grande exemplo de ser um cara que estava lá todo dia e do jeito que ele podia ser, ele falava para mim, acredita, é assim, tem que passar. E a gente tem o lado da fé. Porém, a fé não anda sozinha, sem a estratégia, sem a inteligência, sem o racional, né, Marcos? Exato. Então, eu acho que foi um momento que você me apoiou muito, né? Eu precisava aprender muita coisa. E aí vem os dois lados da moeda, né? Você tem a motivação pelo amor, que é importantíssimo, ela é muito válida, e a motivação pela dor, que a gente famosa as trincheiras, né? A gente se supera muito mais na dor do que no amor. E como nós aprendemos nessa fase, hein, meu irmão? Aprendemos juntos. Nós aprendemos juntos nessa fase, Farley, mas muito, muito, muito. Porque nós cicatrizamos as nossas feridas juntos. Você com as suas feridas, eu com as minhas que estavam muito recentes, e aprendemos juntos. Agora, você falou sobre amadurecimento, sobre idade, né? E minha visão de vida, Afonso. Eu acho que o tempo faz uma pessoa amadurecer ou faz uma pessoa apodrecer. Tem pessoas que amadurecem e tem pessoas que apodrecem. Cada vez mais eu observo e dou cada vez menos valor às palavras das pessoas que eu conheço, das pessoas que eu vejo em redes sociais. Por quê? Porque nós já vimos, já testemunhamos muitas boas palavras serem acompanhadas de um péssimo testemunho, de pessoas vazias que se mostram conhecer assuntos, dominar assuntos, mas quando senta à mesa para conversar conosco, não acrescenta nada. Então eu digo uma coisa, de verdade, pessoas, Farley, com o tempo, elas amadurecem ou elas apodrecem. Então nós temos que ouvir as palavras e dar menos valor a elas, mas dar muito mais valor ao comportamento, às suas atitudes, porque comportamento nunca mente. Palavras mentem, comportamento não. Então, você veja que coisa estamos falando aqui. Aquele momento eu sentei à sua mesa porque parecia que as minhas palavras eram adequadas e que o conhecimento acadêmico que eu tinha era adequado. Eu estou na sua mesa há 15 anos. E o que me faz permanecer na sua mesa não são as minhas palavras e nem o meu conhecimento. É o nosso comportamento. Conhecimento faz com que cadeiras sejam puxadas para você sentar. E comportamento te faz permanecer na mesa. E nós sempre tivemos comportamentos muito maduros. Estava falando aqui, do nível de conversa. Eu já tive com o Afonso, nós tivemos, quando falei inúmeras, são inúmeras no plural. Não são 3, nem 4, nem 5. E eu não sei quantas mais serão. De nós termos momentos em que parece que Deus revela caminhos de segurança para que a gente caminhe com o que a gente tem sobre aquele novo inesperado. E nós caminhamos sobre o inesperado a todo tempo. O caminho que nós temos não tem segurança. Olha o caminho que nós escolhemos. Segurança? Não, não existe. Planejamento do início ao fim? Também não existe. Nós somos homens corajosos. E coragem abre caminhos. Então, todas as vezes, ontem no bate-papo a gente alinhando ali uma coisa, eu falei, Afonso, nós somos leões, irmão. Leões não esperam coisas prontas. Leão vai atrás daquilo que precisa para saciar a necessidade daquele momento. Então, a caçada é desconfortável, na caçada tem calor, na caçada tem desconforto, na caçada é tudo muito difícil.
mas nós somos, no melhor sentido, leões. E leão, irmão, mesmo ferido, mesmo arrebentado, vai continuar sendo um leão. E nós sabemos quem somos. A questão é que as coisas difíceis da vida muitas vezes acontecem e a gente faz esquecer quem você é. E leões continuam sendo leões. E eu acredito, eu sempre falo isso pra você, cara, poder do pouco. Poder do pouco. E no pouco que nós temos, nós conseguiremos com muito pouco. Falando de leão, leão caça, ele pode leão, dificilmente ele também anda em manadas. Tem sim, mas ele tem as suas características. Aí, Afonso, vamos andar um pouco no tempo por conta do nosso tempo aí. Como é que tá o nosso tempo aí, Fábio? 45 é um tempo ótimo, porque nós vamos avançar um pouco no tempo e nós vamos falar, vamos deslocar aqui o tempo, porque nós temos coisinhas aqui que nós vamos falar sobre uma determinada coisa, falando de inovação, atividade, proatividade, coragem, crise. Então, você que está enfrentando uma crise, como o Afonso também enfrentou, e como eu também enfrentei, lembre-se daquela coisa. Tem duas portas. Escolha qual porta você quer. Ou você vai reclamar, ou você vai se transformar. Então, nem você nem eu somos uma fração do homem que éramos quando nos conhecemos. Nós amadurecemos com o tempo. E o amadurecimento nos dá uma profundidade. Veja acho que você nem tem rede social. Tem, Afonso? Do Afonso? Não. Não tem. Não. Eu tenho. Rapaz, eu tenho rede social e eu mexo um pouco com a minha rede social. Você que nos acompanha vê com um pouco da minha vida pessoal e um pouco da minha empresa. Mas, cara, é difícil. Pergunta na minha rede social qual é o carro que eu tenho. Não vai aparecer qual carro que eu tenho. Onde fica a minha casa, não vai saber. Porque eu acho que tem determinadas coisas que não precisam. Para quem faz isso, está tudo bem. Para o estilo de vida que eu quero, eu não quero isso. Eu quero outras coisas. As decisões que nós temos são outras coisas. Porque o amadurecimento nos traz momentos de vida que aquilo que parecia ser bom no passado, hoje não é. E óbvio, Afonso, que hoje, dado aos marketplaces, as operações que você conhece bem, predominantemente com o líder de mercado, que é o Mercado Livre, lá atrás, de forma. Eu vou usar a palavra visionária no Rio de Janeiro. Uhum. Visionário no Rio de Janeiro, sim. Ambiente nacional, não. Eu não sei quem foi o primeiro, mas no Rio de Janeiro, sim. Você teve uma sacada. Você falou, cara, eu vou encontrar um outro caminho. Se o mar não se abriu aqui, eu vou abrir o mar por outro lugar. Aí, de novo, incerteza, qual é o planejamento que vai acontecer no futuro. Afonso, nós caminhamos diante das incertezas, irmão. É o nosso estilo e ninguém vai tirar esse nosso estilo. Bom ou ruim, cada um tem o seu. Esse é o nosso estilo de caminhar no meio do fogo, no meio das incertezas. Você teve uma visão de que você poderia caminhar em um mercado digital, substituindo as páginas amarelas que eu também peguei. Eu peguei as páginas amarelas. Lembra do Jornal Balcão da nossa época? Jornal Balcão. Comprei algumas coisas do Jornal Balcão. Comprei roda de carro, tudo usado, faz. Jornal Balcão. Sabe aquele rádio Rio de Janeiro? Lembra que na nossa época era. Comprei no Jornal Balcão lá em Madureira. Carregava o rádio na. Carregava a frente do rádio para não roubarem, lembra? Exato. Dessa época. Mas dessa época. Mas a presença de estar no mercado, a época, era com essa também forma de estar presente no mercado. Aí vocês acompanhem um negócio que o Afonso criou dentro do negócio dele, que é um negócio hoje de muito sucesso, mas muito sucesso. Eu gostaria que você falasse quando isso aconteceu, qual o nome desse negócio, o que você faz, porque esse é um segundo negócio. Afonso, então essa é a história basicamente da AutoSul, que para o seu registro, líder de mercado em radiadores, e de repente, mas não por acidente. Então, de repente. Falei, cara, de repente você se tornou consultor? Foi de repente. Foi um toque que o Orni me deu nos ombros, lembra? Você não falou essa história? Lá no Shopping Downtown, em dezembro de 2009. De repente ele me tocou nos ombros, mas não foi por acidente. Então, de repente, mas não por acidente, surge esta empresa aqui que o Afonso vai falar dela. Fala aí, Afonso. Então, Marcos, o pulo, né, é grande. Então, 2007, 2010, começa a ter aquela situação. Você aparece na nossa vida de 2010 a 2013, que foi onde, de fato, a AutoSul herdou, né, todo
o fundo de negócios, né, assumiu o nome RCN e virou AutoSul em 2013. É uma empresa que já até existia. E para ser rápido, eu tenho que falar uma historinha rápida do nome AutoSul, porque eu encontrei o personagem que me deu a inspiração e eu falei com ele agora na Automec, foi muito engraçado. Talvez uma brincadeira, um segredo de muitos anos e só tinha sentido para essa pessoa. Então, lá naquela época, em algum momento de mercado, uma distribuidora pouco conhecida no Sudeste, mas muito conhecida no Nordeste, veio vender o mesmo produto que eu vendia no meu mercado no Rio. E ela se chamava Autonorte, do nosso querido Cacai. E aí eu falei, eu tinha que criar um nome de uma segunda empresa, né? O objetivo não era nem substituir a RCN. E eu falei assim, vou fazer uma sacanagem, eu vou criar, tem Alto Norte, eu vou fazer Alto Sul. E aí essa brincadeira, enfim. Em 2013, a AutoSul assumiu, né, o legado. Foi uma agência de marketing, então. Exato. Foi uma agência de marketing. Pensou, né? Aquela maldadezinha, né, que faz parte. E até parafraseando meu pai, às vezes ele sempre falava, ganhar dinheiro a gente não ganha, mas que a gente se diverte. Então tem um pouco disso, né? Na hora lá do sufoco, das brigas, a gente também tem que achar um pouco do senso do humor. E aí a AutoSul, né, ela veio nesse ponto que o Marcos fala, é muito fácil depois que passa, mas de 2013 a 2017, eu entendi que tinha que passar por um deserto, tinha prazo, a gente tinha que botar a faca nos dentes. E eu falo assim hoje com muita propriedade, né? Se eu fosse te dar um conselho para mais jovens, né, o que passaram, e na prática você fazer uma coisa e viver é gerar autoridade. E no discurso e acreditar é um pouco mais efêmero, né? Então eu diria assim, cara, tudo passa. Aquele desespero que você acha que nunca vai deixar na sua vida, isso vai passar, entendeu? Continua a sua linha, continua suas obrigações, mantenha disciplina e foco, né? Que vai passar. A sua vida, a sua família, a sua base é muito mais importante do que qualquer efeito empresarial no seu negócio. Nós, seres humanos, estarmos rígidos é o que vai fazer toda a diferença. Então, na sua linha de vida, aquilo ali vai ser um pontinho, não vai ser a sua história. Então, você separar o caráter, a pessoa do CNPJ também acho muito importante. E aí, nós, empresários inquietos, né, quando se sente confortável, e eu diria que em 2017, apesar de muita descrença, né, eu não vivi isso, eu confesso, mas eu depois escutei que pessoas testemunharam que era impossível, né, a RCN, a AutoSul, sair da situação que ela tinha se encontrado. E graças a Deus eu só pensava no que eu tinha que fazer, né? Obviamente o Marcos também ajudou muito, apoiou muito a gente nesse momento, nessa caminhada difícil. Tivemos juntos em momentos impossíveis. Exato. Muitos momentos impossíveis. A gente tem algumas passagens que a RCN tinha um galpão no lado da rua e o estacionamento era no outro lado da rua, né, Marcos? E quando acabava a nossa reunião empresarial, a gente quantas vezes foi caminhando para o estacionamento e aí chegava naquele momento que sumia completamente qualquer consultoria, né, de negócio, de comercial, empresarial, tributária, e a gente ali se abraçava e eventualmente, né, eu quase sempre, eu chorava lágrimas e sentia uma energia sua, né? Eu acho que ali que eu brincava, falei, aquilo para mim é a melhor parte do nosso encontro. E aí você ia para o dia seguinte já com aquela energia de estarmos juntos, de ter pessoas que acreditavam em você, né? Então, nesse momento que eu pulei rápido essa questão de eu acreditar, eu acreditei no Marco, né? No Marco novo, no Marco novo empreendedor, que era a sua empresa abrindo a 2D, a consultoria, e que é um cara que eu sempre desconfiei muito de coach, de gurus sem CNPJ. Então o Marcos trouxe ali, pô, ele vivia aquilo, ele sabia, eu me sentia assim, gratificado de estar trocando ideias. O empresário, ele é um cara muito isolado debaixo de um galpão, né? Eu, no meu caso, não tinha irmãos, eu não tinha sócios, eu tinha o meu pai, né? Que é uma referência que tinha um outro estágio de vida. Então eu estava muito sozinho e você sempre foi um cara que muito me apoiou, né? Entendeu? Acho que o distribuidor, ele nesse cenário, né, para chegar a 2017, ele é um que eu brinco, um marisco, né? Ele está entre a rocha e o mar.
Então, o espaço que ele tem de sobrevivência é pequeno. E o mercado foi me mostrando que o varejo tinha uma condição admirável, né? Eu sempre admirei muito, né? Acompanhei esses anos toda a história dos grandes varejos do Rio, a maneira que os empresários tinham uma prosperidade, como as coisas davam certo, e de certa forma não tinha uma referência correlata para o distribuidor. Como você falou, eram leões, né? Ambos leões, mas alguns leões estavam em uma condição de uma selva mais oportuna e a distribuição eram leões que estavam em uma terra mais escassa. Então a gente, né, é fruto do meio, a gente observa, quer prosperar, quer entender e de certa forma, estando numa zona de conforto, né, você começa a ficar inquieto e falou: eu, por mais que eu admire, eu entenda um pouco do mercado, eu jamais entendo que cabe à minha pessoa eu ter de novo uma gestão de vários comércios, de vários telhados, que eu sempre chamo, abrir uma empresa é ter um telhado, né? Você tem uma porta, você tem um balcão, você tem uma série de responsabilidades que não tem como fugir. E eu estava vacinado daquilo, eu achava que aquilo ali tirou várias noites de sono minha, a responsabilidade era uma coisa que era extremamente séria, né? E eu pensei assim, cara, qual é um modelo que isso pode dar certo? E aí apareceu a oportunidade do e-commerce, né? Que aí é uma grande mudança, né? A priori, né, a gente entra no negócio sem ter muita certeza, mas tendo muita vontade. Então, acho que o que fez hoje a Rhino Autopart, né, a nossa empresa, tá viva, tá próspera, é a insistência e acreditar, né? Então, a gente entrou numa receita achando que sabia, né, achando que era fruto do próprio negócio, dentro do mesmo CNPJ. E aí o Marcos, né, começou a acompanhar esse processo. Eu percebo assim que o Marcos às vezes olhava, tinha um olhar desconfiado, né, Marcos? Muito. Até um dia que para mim foi um divisor de águas. Um dia que ele sentou na mesa comigo e ele também quebrava a cabeça analisando o DRE, os números, e eram coisas meio Frankenstein, né? Aí um dia ele chegou à conclusão e falou: Afonso, você tem negócios completamente opostos no sentido de custos fixos e variáveis, né? Então, o e-commerce hoje, o nosso negócio de distribuição, na essência, ele tem um custo fixo muito alto, né, muito estático, e um custo variável muito pequeno que tem a ver com um pouquinho de logística, de entrega e principalmente comissão da equipe de vendas. Então, é uma coisa previsível dentro de um cenário. E o e-commerce se mostrou uma coisa completamente oposta, né, Marco? A modelação de custo, eu lembro bem dessa tarde em que nós passamos ali. Eu acho que foi, de verdade, assim, foi bem relevante para nós dois naquele momento, de entender que não era só um modelo de venda, não era só um modelo de negócio. São situações completamente apartadas, que elas podem ser consolidadas, falei ao final de serem ajuntadas, mas elas precisam ser analisadas de forma apartadas a todo tempo. Aí, em 2017, né, eu vim com essa ideia, encontro um amigo que já mexia com isso, o que eu sabia fazer era autopeças, a gente abre a Rino Autopart, a nossa vida sempre tem referências, né, Marcos? Então eu tinha uma referência na época muito forte, que alguns fornecedores comentavam comigo, que era uma empresa chamada Connect Parts. Então a gente veio, essa palavra um pouco mais americanizada, né? Partes veio da admiração, né, da comparação com a Connect Parts. E que naquela época, em 2017, ainda existia uma era predominante, né, o site, a marca própria. Então a Rino foi criada para vender a marca própria, né? E aí foi acontecendo, né? Você vai encaminhando. De certa forma, estar dentro do CNPJ gerou muita confusão, né? A gente nunca teve uma mensuração nesses anos todos de resultado, né? Praticamente eu tenho convicção de que a distribuidora bancava o e-commerce e trazia muitas confusões com isso. A ambição, né? A visão era tipo assim: eu vou alcançar muitas pessoas, eu vou ter poucas pessoas trabalhando e eu não vou precisar ter esses tais telhados que me deixava preocupado. Era mais ou menos essa a síntese do negócio. E eu vou exercer o papel de empresas que eu entendo que estão colhendo mais frutos, né? Estão numa área mais propícia, né?
E aí eu falei, vou aproveitar um pouco disso, né? E aí veio toda essa teoria. E para transformar a teoria em prática não foi fácil. E aí eu acho que vem aquela coisa que eu falo, é teimosia, né? É você ter aquela capacidade de acreditar, você ter resiliência, acaba tendo um pouco da questão pessoal também, né? E aí a gente tem essa história aí nova para contar, que é um mercado que vem sendo desbravado, teve muitas mudanças, teve a Covid, né? Tudo uma série de temperos para influenciar o que a gente está vivendo hoje. Afonso, e a Rino, ela é líder de mercado no Rio de Janeiro, no e-commerce? Marco, eu acredito que sim, né? Eu acho que estar no Rio de Janeiro, nós empresários do Rio de Janeiro, sempre tivemos um grande desafio, né? É uma cidade grande, é um estado muito, assim, visto de fora como uma área de lazer, de turismo, né? Mas como negócio mesmo, sempre foi uma região árida, né? Então, estar no Rio de Janeiro foi fruto de uma estratégia, né? Gerou um investimento nosso, é muito peculiar, mas não entendo que é um passo normal, né? Não, não é. Não é. É porque todas essas etapas nós vivemos juntos. E a saída da Alto Sul. A Alto Sul está no novo endereço desde quando? A gente foi, 22? não, pós-Covid, no início de 21. Início de 21? É, Então, se vocês verem aonde era a, a história toda da RCN, onde a Alto Sul ficou durante alguns anos, e comparar com um novo imóvel, é inacreditável. É inacreditável. Pelo tamanho, infraestrutura, eu já falei só de infraestrutura, óbvio que o assunto não é esse, mas só de beleza e infraestrutura, imagina você chegar a um galpão enorme, com a administração que funciona nesse galpão, tudo muito bonito, porque foi investido ali, Afonso, muito recurso. Nós sabemos quanto, o objetivo não é nada disso, mas você imagina chegar num galpão gigante, com uma infraestrutura belíssima, e é belíssimo mesmo. Só que as prateleiras são todas em porta-pallet. Tem quantos metros daquilo ali, Afonso? Pé direito. a 14 metros. Lotado até o teto. Lotado até o teto. É muito imponente. Mas nós acompanhamos como era a operação. Muito imponente. Mas é muito imponente. É muito imponente. Muito imponente. É curioso, porque poucos anos atrás o Afonso vinha de uma determinada situação e chega uma empresa que a Rino assume a liderança aqui no Rio de Janeiro no mercado de e-commerce. Então, duas lideranças para quem passou por vários tropeços, dificuldades, fecha unidade de negócio, remodela o negócio e nada disso no ambiente confortável ou favorável. E como eu te conheço bem, não teve liga, não sei se você tem um tio para isso, eu não tenho. Tio, me dá uma ajuda aqui, que faz um Pix para mim. A época não tinha nem o tio, não tinha o Pix, não tinha o recurso, não tinha nada. Se vira com o que tem. É o poder do pouco. Aí, com o poder do pouco, foi construída esta nova empresa. Dá uma olhada lá. Qual é Rino Auto Parts, né? Rino Autoparte. Rino Auto Parts. Ah, tem umas imagens. Vê lá as imagens, vê se não confere com o que eu estou falando. E é um segundo negócio dentro de um negócio. Então, há um negócio que é uma distribuidora Alto Sul, que ela vende diversos produtos, e ela é líder em radiadores. Surge em 17 aproximadamente o início da Rino, que torna-se líder no Rio de Janeiro no e-commerce. Óbvio. Como é que se torna líder? Bom, tem que chorar muito, não tem, para se tornar líder? Chora investimento, tropeço, cai, levanta, investimento sem fim. Essas coisas ninguém conta, mas são as verdades dos fatos. Persistência, resiliência, o que você quiser botar que não tem a ver com dinheiro, tem que colocar. Persistência, resiliência, vontade, coragem. Tudo isso faz parte para você ser líder em algo ou em alguma coisa. Bom, então esse é o segundo negócio. Só que agora, né, meu irmão, surgiu um terceiro negócio, né, Afonso? Homem inquieto, assim como eu. Só que a nossa inquietude
aqui dentro tá tudo certo. A nossa inquietude é de mudar a nossa geografia. Então, tem determinadas coisas que a nossa inquietude é só para mudar a geografia. Porque quando você tem paz interior, irmão, eu vou te falar uma coisa, você vai levar essa passada para onde você for. E nós somos homens inquietos. E você, meu irmão, resolveu recentemente ter um outro braço dentro da sua operação de negócios. E que negócio é esse, Afonso? Marco, eu já venho com essa palavra há algum tempo, né? Acho que em 2019 me marcou muito. Eu fui para a China, tive a oportunidade de ir para a China. Eu já estava criando uma visão de ter marca própria, né? A gente sofreu os efeitos de ser distribuidor, né? Nessa passagem toda, a gente trabalhou com várias marcas, a gente teve vários episódios e a gente sempre apanhando no sentido de mudança. E aí a gente começou a construir essa ideia, ela já existia mais ou menos paralelo ao que estava acontecendo com a Rhino, e a gente entrou nesse mundo da importação, né? Então, mais uma vez, a nossa origem fala mais forte, né, que é a questão de refrigeração. Então, a gente vem construindo uma marca própria de refrigeração, eu diria que desde 2019, quando eu tive pessoalmente na China, conheci fornecedores, e a gente veio com foco, usando o aprendizado, né, mais uma vez, de atender o mercado estadual aqui do Rio de Janeiro e fazer muito bem feito. Para mim, sempre foi minha preocupação. Então, graças a Deus, hoje a gente participa de todos os grandes varejos do Rio, né? Eu acho que eu usei aquele primeiro etapa lá da minha vida, quando ninguém vendia radiador, e eu me conectei com esses grandes varejos. Nesse período de passagem, todos cresceram e obtiveram várias oportunidades de trabalhar com outras marcas, com todas as distribuidoras, e a gente veio com o intuito assim, cara, vamos resgatar aquilo que é nosso, né? Vamos sentar naquela cadeira, né, que a gente entende que tem autoridade, né? E aí a gente vem investindo nesse trabalho de marca própria e criando um negócio de importação, né? Então hoje a gente está se organizando, né? Está lançando um trabalho a nível nacional, que é para divulgar a nossa marca Euros, né? Mostra aí, Afonso, para nossa audiência Que aí. é o Eu trouxe nosso. algumas coisinhas aqui, né, Farley? Acho que algumas pessoas já conhecem, né? Esse símbolozinho aí da Euros. Foi feito com muito carinho, né? Eu até tenho umas passagens muito rápidas, né? Eu provavelmente eu acho que eu criei essa marca, se eu não me engano, em 2017. E aí eu cheguei para uma agência muito cara de publicidade, que era meu filho de 16 anos, que sentou na mesa lá e falei, filho, vamos fazer um negócio? E aí ele entrou lá num sistema lá, qualquer desses que fazia logo, e ficou essa marca. O nome Euros tem uma historinha peculiar, parecida com o nosso amigo da Alto Sul, Alto Norte. Fica para outra ocasião, mas deu certo, né? E aí é um novo desafio, Marcos. É um novo desafio. Você vê a Euros, há centenas de varejos no Rio de Janeiro que já validaram o produto, validaram a marca. Todos os grandes varejos do Rio de Janeiro, todos, eu acho que sem exceção, não é que compraram, compram rotineiramente esse produto. Só que agora você literalmente, Afonso, você sabe que o Código Tributário Nacional é uma chatice, mas anota aí coisa rápida. O Código Tributário Nacional ele qualifica quem é o contribuinte do IPI. Uhum. Então ele fala, Código Tributário Nacional, artigo 46. São 3 incisos e parágrafo no parágrafo único. Inciso primeiro, eu vou pular o inciso primeiro. Inciso segundo, é quem está no artigo 51, tá falando do cara da chaminé, tá falando da fábrica. Inciso terceiro, é uma coisa que eu estava conversando com um amigo meu, ele está se especializando em leilões. Então, contribui como contribuinte do IPI pessoas físicas e jurídicas que compram mercadorias apreendidas em portos e aeroportos fruto para leilão. Então, o Farley que está ali pode ser um contribuinte do IPI se ele comprar uma televisão que foi apreendida em um porto ou aeroporto. Eu vou falar do inciso primeiro, que é você daqui a pouquinho. O parágrafo único são o que mais próximo do nosso segmento são os montadores de kits. Parágrafo único. Quem é contribuinte do IPI? Quem modifica ou aperfeiçoa em qualquer finalidade para o seu consumo. São montadores de kit. Põe coifa, batente, coxim, ele está no parágrafo único do CTN 46. E você está no parágrafo primeiro, meu irmão, que é quem faz o desembaraço aduaneiro. Então, quem faz importação. Então, eu estou falando isso porque você está agora
honradamente no parágrafo 1º do CTN como um importador, só que você está fazendo importação da sua marca, do seu produto, que já foi lançado e é utilizado há minimamente 5 ou 6 anos aqui no Rio de Janeiro. Os clientes que eu atendo, e você tem uma dimensão do número de varejistas que nós atendemos aqui no Rio de Janeiro, que não vou falar que todos os grandes varejos do Rio de Janeiro, nós atendemos só os grandes. Mas a predominância dos grandes varejos do Rio de Janeiro, nós atendemos todos. Não é verdade, Farley? Médios e pequenos também. Mas todos esses varejos já aprovaram. E aqui não é merchan. Você sabe que o nosso negócio não é nada de merchan. Aqui não tem coisa paga, não tem nada. Meu negócio não é isso. Eu ganho dinheiro com o nosso negócio. Meu negócio não é fazer merchan de ninguém. Isso é uma justa e tardia honra a essa marca. Não é verdade, Farley? A tua marca. E agora nós iremos juntos, porque a gente está juntos nesse negócio. Não na Euros, em tudo. Servindo como nós servimos a tantas outras empresas, caminhamos juntos para o novo cenário nacional. Então, a pretensão da Euros é participar agora em um cenário nacional. É isso? A Euros vai para o cenário nacional? Isso sim, Marco. Montamos uma estrutura independente no Espírito Santo, né? Mais uma vez com estudo tributário, planejamento. A gente não quer fazer um trabalho, assim, que eu posso dizer, incontrolável. A gente quer ser muito eficiente para certas pessoas escolhidas. Então, eu acho que o que eu pretendi fazer com muito assim, tranquilidade, muita responsabilidade, né? Porque eu acho que de tudo que a gente falou aqui, viveu a vida, eu sempre prezo que eu quero primeiro entender que a pessoa me receba como uma pessoa que tem caráter, uma pessoa do bem, e o negócio eu acho que é consequência. Então hoje eu lido com todos os grandes varejos do Rio de Janeiro, considero todos pessoas que me querem bem, né? Isso para mim é mais importante do que o resultado financeiro. Então eu não quero fazer aventura, né? A gente quer servir. Eu entendo hoje que a missão do meu negócio é proporcionar a esse cliente um conforto, atender as demandas, a dor dele nesse produto que a gente tem essa 50 anos aí de conhecimento, né? Então é trazer para ele a solução e não simplesmente ofertar um produto a mais, né? Eu acho que tem que ser o produto certo para a pessoa certa. É isso, Afonso. Você vê que sutileza. E eu que conheço a tua história, agora a nossa audiência conheceu um pouco mais do que é a AutoSul, a origem da AutoSul, o que é a Rhino e o que é a Euros. Uma nova marca para disputar o mercado de radiadores, com uma pessoa que esteve com o pé literalmente na lama, na oficina, lá atrás, sobre esse produto. Então você tem autoridade sobre isso. Eu creio muito sobre esta autoridade. Como é que está o nosso horário aí, Farley? 1h12, caminhando para os minutos finais, né, Farley? Caminhando aqui para os minutos finais. E eu creio muito, Afonso, sobre a autoridade que vem sobre a vida de cada um. Então, qual é o grande engano da vida que eu acredito? Eu acho que o grande engano da vida é você não perceber aquilo em que Deus dá autoridade a cada um. E são autoridades diferentes. Como eu falo sempre, uns cantam, outros dançam, outros cantam e dançam, outros correm, outros jogam futebol, outros nadam. E isso não desqualifica ninguém na posição de ninguém. O que nós temos que perceber é qual é a nossa posição na vida em que nós temos. Então, vários assuntos relacionados à atividade empresarial, eu não tenho a menor competência e entendo que eu não devo nem me posicionar. Então, é bem importante que eu saiba o que eu não sei e ter clareza com o que eu não sei. Você sabe que muitas pessoas acham que eu sou muito mais preparado do que, independente do nível de preparo que eu tenho, do que eu sou. Por que isso acontece? Porque eu me calo diante dos assuntos que eu não sei. Eu não opino sobre o que eu não sei. Em um mundo em que as pessoas tentam opinar sobre cada vez mais coisas, você pode revelar o tamanho da sua ignorância ao você querer participar sobre algo que você não tem autoridade sobre isso. Então, como eu tenho muita clareza do que eu não sei, isso me direciona aquilo que eu procuro saber, que me dá uma impressão que eu sei de muitas coisas, mas eu não sei de muitas coisas. Eu sei de coisas específicas, vírgula, em profundidade, mas eu não sei de muitas coisas. Aí vai para você. Vai para você. Talvez a AutoSul não seja a empresa que tenha autoridade para falar sobre rolamentos.
que é relevante, mas há quem tem. Em transmissão, não há quem tem, mas tem quem tem. Em diferencial, não é a autoridade sobre a sua vida, mas falando de arrefecimento, desse ambiente de climatização, falando de radiadores, essa autoridade está sobre a sua vida. E isso não tem a ver com a empresa, tem a ver com uma autoridade que nos acompanha como sombras, que é indissociável. Você sabe, Afonso, em todas as defesas que eu procuro fazer, aquelas que são confiadas a mim, estranho, dificilmente alguém contrata a 2D. Contrata o Marco Flores, porque nos lugares em que eu preciso ir, a autoridade que é utilizada através da minha empresa, ela vem através da minha vida. Então, uma coisa é contratar 2D, a outra coisa é quem é da 2D que vai resolver esse assunto, sou eu. Então, há uma autoridade específica na minha vida nesta área e há uma autoridade muito específica na sua área sobre sobre o produto que você está importando aí. Porque talvez você não tenha conhecido, mas quem está fazendo essa operação é um homem que trabalha com isso há 40 anos, que tem uma empresa, talvez há uns 40 anos, tem mais? Então, eu diria que quase 60, né? Misericórdia. Gente, ó, 60 não tem 60 não, ele também não. Então a empresa já existia antes de nós nascermos, Afonso. Exato. Você foi criado nesse negócio, viu esse negócio, então tem uma autoridade que te acompanha. Eu acredito muito sobre a autoridade. Autoridade e comportamento. Você tem autoridade e tem comportamento. Então, meu irmão, nós estamos chegando aqui ao final do nosso podcast. E como você percebe, todas as pessoas que sentaram aí, homens ou mulheres, Farley, são pessoas que experimentam sucesso hoje. Mas se as pessoas que entrarem a hoje, onde a sua unidade, verem o que os olhos podem perceber naquele momento, e se elas estivessem no tal estacionamento, há anos atrás, do outro lado da rua, aonde era a RCN, depois tornou-se Auto Sul, e participasse das conversas que nós tivemos ali, só eu e você. Ninguém vai saber o que foi conversado, nunca na minha rede social. O Farley não sabe de uma dessas conversas, e tá ali, a pessoa caminha comigo direto. Porque as conversas que nós sempre tivemos ali foram para edificar o que iria vir através das nossas vidas. Então, sabe aquela coisa do... Tem pessoas que amadurecem e tem pessoas que apodrecem. Muitas coisas, Afonso, à medida que a minha vida foi avançando, apodrecia a minha vida. E eu resolvi, graças a Deus, anos atrás, a entrar num processo correto de amadurecimento e não de envelhecimento. Então, todas essas dificuldades que nós vivemos juntos, que nós passamos juntos, você as suas, eu as minhas, e ora as nossas batalhas eram as mesmas. Mas nós fomos homens que enfrentamos inúmeras batalhas, continuamos enfrentando neste dia outras batalhas e continuaremos enfrentando muitas outras batalhas no futuro. O que define o que nós iremos fazer? Coragem, sabedoria, honra a nossa família. Você tem a tua esposa que trabalha junto contigo, a Cris, que pega contigo firme lá na empresa. Firme, tá contigo. Ela é teu fechamento lá. Pegou para você, pegou para ela. Pegou para ela, pegou para você. E isso é ótimo, Afonso. Porque muitas pessoas que estão na sua posição não têm essa... Eu vou usar essa vantagem. Oportunidade. Essa vantagem. Isso é uma vantagem que você tem. Eu tenho vantagens que ninguém tem. Eu tenho uma esposa que ora por mim, que intercede por mim, que me direciona. A Flávia veio quantas vezes na 2D, Farley, nesses quase 15 anos? Tu ia falar 3. Olha, eu dar uma moral a você, foi pior do que eu. Eu acho que a Flávia veio aqui, minha esposa, que eu, dia 2 agora de outubro, nós vamos fazer 26 anos de casados. E namoro, noivado, casamento, mais 4 anos e meio. Estamos juntos há 30 anos. E a 2D é fruto de uma palavra da Flávia na minha vida nos piores dias, que eu falo sempre. Com geladeira vazia, ela me deu uma palavra, que sem nada na geladeira me deu uma palavra, que eu ia ser próspero na área fiscal. Falei, como assim? No meio do caos. Então, tudo que a 2D vive, tudo que eu vivo, tudo aquilo que vem de autoridade na minha vida, foi proveniente de uma palavra que minha esposa me deu na vida. Então, este é o papel dela na minha vida, me direcionar sobre coisas que eu não consigo enxergar. Então ela é o luzeiro na minha vida no que eu não consigo ver. Eu jamais chegaria aqui se não fosse a minha esposa, que esteve aqui 2 vezes na vida. Aqui, mas comigo sempre.
Só que essa é uma vantagem que eu tenho. E essa vantagem não é. Eu não sei quais são as vantagens de outros. Eu falando sobre a minha vida. Eu tenho uma esposa que me honra e eu honro a minha casa. E isso mudou a minha vida. Porque mesmo quando as coisas eram bem difíceis na minha vida, durante muito tempo, eu já falei sobre isso para você, Farley. Eu saí da minha casa, Felipe, e eu beijava os pés das minhas filhas naquele dia. E eu falava, hoje eu vou te honrar. E eu fiz isso durante mais de 10 anos, irmão. E quando eu voltava, beijava os pés das minhas filhas e falava assim, hoje eu te honrei. E eu tinha naquela época um sandeiro velho, só o Farley de colaborador, numa sala de 25 ou 27 metros quadrados, mas eu nunca me limitei por aquela geografia, porque a palavra na minha vida era outra. E na sua vida você tem uma enorme vantagem, porque você tem uma esposa que está lá contigo sempre. Quando a gente fica lá até tarde, ela fica contigo até tarde, ela fica. Dá um rolê, Farley, no estoque para ver se está tudo bem. Não tá? Trabalha mais do que eu. E essa é uma Está me obrigando a trabalhar mais. Cara, e você fala assim, cara, isso é uma vantagem, isso é uma enorme vantagem. Porque ela tá contigo pro bom, pro ruim, eu sei de coisas que não convém aqui, mas nos piores dias lá que deu tudo ruim, ela se levantou e te ajudou. Não trabalhou lá, mas ela te ajudou de muitas outras formas, e eu sou testemunha do que aconteceu. E eu nem a conhecia. Eu nem a conhecia. Então eu sou prova viva das nossas conversas, no estacionamento, em outros lugares, em que ali não eram empresários que se encontravam, eram homens, tentando reconstruir homens que estavam naquele momento em dias de destruição. Então você não sabe, mas uma parte dos dias das nossas conversas foi um dos meus piores dias também. E pessoas maduras, elas vão reagir. Cara, existe uma coisa, Afonso, para quem crê, eu vou falar, Farley, sobre o fruto do Espírito, são 9. 8 é de ação. Mas o mais difícil deles, que é o nono, um de reação, chamado domínio próprio. E quem não tem domínio próprio, perderá todos os outros frutos no singular e jogarão fora. Então, para você que nos está assistindo, e a gente finaliza aqui agora, nós fomos provados a todo tempo para ter domínio próprio em meio ao caos. Se nós pudéssemos botar naqueles dias e noites que nós conversamos, qual era a nossa realidade naquele momento, e se nós fôssemos nos aconselhar, talvez com outras pessoas, a palavra era desista, chegou ao fim, acabou, não tem mais saída, finalizou, vamos tentar outra, e nós nunca dizemos isso um para o outro. Nós não tínhamos nada. Mas com o nada, essa empresa tornou-se líder de mercado mais uma vez no Rio de Janeiro. Tem uma empresa que é líder de mercado no e-commerce no Rio de Janeiro e agora lançando uma marca no cenário nacional. Então é para que você veja, não desista das dificuldades que acontecem na sua, na minha e na tua vida. Porque há muito poder no pouco. E nós somos fruto de uma escassez que sempre esteve sentado na mesa todos os dias. Nós nunca tivemos abundância para tomar as nossas decisões. Nós tomamos as nossas decisões e caminhamos na escassez. Então, se você vive um momento de escassez, creia, você está num ambiente de crescimento. A escassez só nos fez crescer, Afonso. Verdade. Meu irmão, quero agradecer a você, as suas considerações finais aqui e agradecer a nossa audiência por esse encontro aqui que tivemos. Suas considerações finais, meu primeiro irmão. de tudo é dizer para mim que uma das recompensas que a gente chega nessa fase da vida é poder andar de mão dadas com pessoas que nem você, nos mesmos ambientes, que a gente se sente acolhido, né? Querido, acolhido. E são pessoas que a gente às vezes já conhece há muito tempo, né? Então, é como você falou, não é fazer um papel. A gente já é um papel que já está exercido, né? E mais do que nunca a gente entender que ambientes novos se abrem nesse sentido, né? Então hoje você, tendo acesso a vários empresários de outros estados, você colhe o fruto do que você plantou aqui nos empresários do Rio de Janeiro, né? E parece que essa velocidade é acelerada, né? Você já está validado. Então, um pouco pegando a carona nisso, que eu entendo que a gente quer plantar o nosso trabalho, entendeu? Eu acho que eu fiz um trabalho bem feito, né? Um trabalho de correção, e que a gente hoje entende que tem o mérito, né, e de poder fazer isso para mais pessoas, né? Então, tanto através do e-commerce, né, ser uma empresa séria que respeita todo o mercado, respeita o consumidor, e com essa nossa gestão da empresa nova de importação.
Então, acho que é propósito, né? É valores. E eu diria assim, como recado final, que a síntese disso que eu estou falando é que sempre, independente da pessoa, do empresário, CNPJ, você se manter consistente como ser humano. Porque é assim que você vai colher isso que eu estou falando. A gente não está falando teoria, a gente está falando vivência, né? Então eu, graças a Deus, tenho 36 anos de empresa, né? Eu acho que eu sempre fui a mesma pessoa, né? Na hora da alegria e na hora da dor. E a gente manter essa consistência, né, humana. Eu acho que propósito você constrói. Eu não sei contar quantas pessoas se aposentaram nesse processo da origem da empresa do meu pai até a mim. O que eu colho de gratificação é ver pessoas que são muito gratas, né? Que me agradecem, pessoas que mantêm o sobrenome da nossa empresa atrelado a eles. E essas histórias é que recompensa. Você vai para casa, você vê uma dignidade, né? Tudo que eu acho que você carregou do seu pai, né? Do seu Haroldo, que eu não tive convivência, mas é o que eu sempre escuto, é a sua história. História do Marcos, a história do Haroldinho, dos teus irmãos, atrelado a tudo que seu pai plantou. E Verdade. eu acho que eu tenho esse privilégio, né? Aonde eu vou, né? Em eventos aí nacionais, feiras, a gente sempre ouve assim, e seu pai, como é que ele tá? Uma pessoa muito querida, né? Foi uma pessoa que talvez não tenha muita presença física, mas sempre foi muito carismático. Então a gente carregar isso pro resto da vida, eu acho que é um privilégio nosso, né, Marcos? É sim. Entendeu? E acho que um outro recado, né, final, né, eu acho que eu gero um pouco de curiosidade, é uma audiência que é muito ligada ao varejo, né, Marcos? Eu acho que o mercado digital tá aí, tá? Às vezes eu vejo muitas pessoas me perguntando, a gente teve hoje pouco tempo para explorar esse tema, né, Marcos? E eu diria que, de modo geral, hoje o comércio eletrônico representa algo em torno de 15% do mercado geral, né? A autopeça ainda está engateando, está em algo em torno de 5%. Então acho que é um tema bacana para se explorar, né? Todos os varejistas aí, eu vejo muita gente se mexendo. Hoje a consultoria do Marcos, né? Ela tem uma pegada bastante já importante, atualizada para esse tipo de negócio. Eu acho que é uma evolução natural. A gente falou um pouco que são coisas distintas, mas que são parte da mesma origem, Sim, né? Então acho que correlatos. é uma oportunidade que todos devem estar atentos, né? E um tema muito bom a se explorar, né, Marcos? Vai ser um outro episódio, né? Será um outro episódio que merece um outro episódio, porque esse tema é rico, poderoso, pulsante e economicamente relevante com escala ascendente. Exato. É. Afonso, queria te agradecer. Você é meu irmão. Querido, muito obrigado. Muito obrigado pela Tá? confiança, pelo carinho, por esse bate-papo aqui franco, para que a nossa audiência conheça não só o Afonso, mas o que foi feito através da sua vida, a vida do seu pai, que é um homem extraordinário, seu Afonso. Que Deus fez através da vida dele, na tua vida e como é que você chegou até aqui. Marco, obrigado, Farley, né? Vocês são muito queridos. Eu te digo o meu depoimento que estou muito satisfeito, muito honrado de estar aqui com vocês, participar desse podcast, e que espero que ajude, né, a nossa audiência, que inspire alguma coisa, alguma parte dessa história seja relevante para alguém, E tá? será, Afonso. Vai cair no solo fértil em todo o Brasil isso. Gente, é isso. Esse é o nosso podcast, Nem Tudo São Flores. E agora, aguarde o próximo episódio e quem será o nosso próximo convidado no próximo episódio. Gente, muito obrigado, Afonso. Até o próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau, gente.